Bom dia a todos. Estão aqui na casa, Eliezer. Aprendo muito, Eliezer, com suas colocações. Bom dia àqueles que estão nos escutando via diversas redes de comunicação, seja pela internet ou pelo radinho comum, né? E bom dia, Anjinha, né? Infelizmente, a casa hoje só dispõe de uma mulher. E aí eu lamento profundamente isso aí. Senhor presidente, não esperem jamais que o professor Hélio não tenha posições políticas nessa casa. Antes de qualquer coisa, peço desculpas aqui, não poderia deixar de dizer da satisfação, Serginho, que é um amigo, né, de estar nessa casa. Serginho, não se preocupe com se você sabe ou não sabe falar, o que importa é o seu trabalho. Isso aqui não vai representar muita coisa, não. O que importa é o que você vai fazer como vereador para a sua comunidade. Washington eu conheço há mais de 2 séculos, né, Washington? E sempre trabalhamos juntos nas diversas escolas. E fico feliz de ter mais um professor aqui. Eu acho que quanto mais professor e menos advogado aqui, é melhor. Calma, Domingos, eu vou explicar. Porque eu disse, quanto mais professor e menos advogado, melhor. Né? Por quê? Eu vou explicar, claro. Até porque tem advogado que tem a mania de inventar as coisas para ludibriar a população. Então, o professor não faz isso, né, Washington? O professor diz a verdade sempre. Né? Então, dado o recado. Senhor presidente, como eu estava dizendo, não espere de mim que não tenha posição política. O Washington me conhece, sabe que minhas posições sempre foram muito fortes. Não é nem que sejam fortes, mas que são posições. Não espere de mim que eu tergiverse em algumas situações. Às vezes até sou mal compreendido. Achando que dizem que até que existe uma agressividade nas minhas falas. Não são. Não existe nenhuma agressividade na minha fala. Existe compromisso. Existe incisão cirúrgica daquilo que eu sei que eu estou fazendo aqui. Não vou atrapalhar nem um momento todo o projeto que vier em benefício de Limeira durante esses 4 meses. Nunca fiz isso. Fui vereador 4 anos aqui, nunca fiz. Agora, que eu tenho um lado, eu tenho. Vou continuar dizendo o que eu sempre disse, eu tenho um lado. Meu lado é definido, não adianta. Se a prefeita quiser conversar comigo, nós vamos conversar sobre projetos, vamos. Projeto para Limoeiro. De preferência que os vereadores que estavam na antiga base estejam presentes. Agora, dizer que eu acredito totalmente na nova administração, eu iria mentir aqui em Limoeiro, iria jogar lantejoulas para aquilo que o meu coração não está dizendo. Não é que eu diga aqui que a prefeita não tem boa vontade. Agora, se a gente for observar, Domingos, comparar o que foi feito durante 7 anos na administração do José Maria, é, no mínimo, desacreditar no que pode acontecer além disso. E a responsabilidade de todos esses secretários, elas são de superar os que estavam. Como é que se supera Dr. Júnior Biapino? Como é que se supera Fátima Holanda? Olha os indicadores. E aí eu pergunto como é que isso pode acontecer. Como é que se supera Davi? Como é, Elias, que se supera? Como é que se supera Valdo Lemos? Como é que se supera cada um dos secretários que o doutor parece que foi iluminado quando escolheu cada secretário? Como é que se supera aquilo que eu acho que é uma das coisas mais importantes para o município? Como é que se supera o olhar,
assim, bem cuidadoso, um olhar extremamente preocupado com o meio ambiente da nossa cidade. Como é que se supera a carícia? Aliás, falar em carícia, fecharam o campo florestal, isso aí, e depois disso, eu fiz um vídeo lá, disseram que era mentira minha, não é, porque eu passei 10 horas da noite lá, da terça, e tinha placa, disseram que a placa era fake news, que tinha sido botada pela não sei mais se é oposição ou situação, e não tinha vigia lá, não, ou o vigia foi dispensado. Não tinha câmeras não para reconhecimento. Então, Anjinha, essas coisas me doem, sabe? Porque se a Dilmara, e eu rezo para que ela faça bem a administração, mas se a Dilmara quiser governar mesmo com sobriedade, ela vai ter que ter muito cuidado com quem a cerca. Ela vai ter que ter cuidados. Tá? Não estou dizendo em termos de desonestidade, não, sabe, beleza? Estou dizendo em termos de competência. Porque eu não acredito num secretariado, e aí eu também rogo, rezo, viu, Domingo, para que esse secretário que for indicado pelos companheiros vereadores aqui dessa casa, que eles não façam uso político das secretarias. Sabe, Heraldo? Para se promoverem um ano antes da eleição, para se reconduzirem a vereador. Porque aí eu não tenho nenhuma dúvida. Eu estarei visitando cada secretaria. E vou fazer denúncia sim. Agora, quem era pedra é vidro. Quem era pedra é telhado. E nós vamos atrás. Aqui essa casa tem uma mania. Alguns têm a mania de não respeitar a fala dos outros. E toda vida que a gente faz uma fala aqui, tem mania de dizer, vou levar para o Conselho de Ética, vou levar para o Conselho de Ética. Tudo é Conselho de Ética aqui. Mas eu já, antes de eu estar aqui, eu cansei de ver o vereador que me antecedeu a essa tribuna esculhambar cada um dos vereadores aqui. Esculhambou o Heraldo, esculhambava o presidente, que eu achava um desrespeito, senhor presidente, o que fazia com o senhor, chamando de coisas que eu tinha vergonha de ouvir, que eu sei que o senhor não é, certo? Então, meu respeito ao senhor aqui. E ninguém nunca tentou levar esse cara para o Conselho de Ética. E agora tudo é Conselho de Ética, tudo é Conselho de Ética aqui. Como se essa tribuna não fosse um lugar político do vereador livremente expressar seu sentimento. Do vereador livremente expressar sua forma de pensar, daqueles que votaram nele. Chega! São democráticos mesmo? Pois evitem essas coisas. Ou estão tentando chantagear nos bastidores para alguma outra situação. Então, senhor presidente, eu sei que o senhor tem esse sentimento de democracia, eu espero que o senhor conduza cada vez melhor essa casa, no sentido de respeitar a fala de cada vereador aqui. Tá? De ter imunidade. Tudo aqui é chantagem emocional. Inventando, por exemplo, essa semana, o vereador Rubens colocou que tinha um contrato da prefeitura, que era um absurdo, do Fundeb, não sei o quê. Nunca existiu essa situação de forma concreta. Existia um contrato de risco, e aí o Oste sabe que no estado nós também pagamos o valor à PEOC, a banca de advogados, lembra, Oste? Eu paguei pelos precatórios. Então está na hora da gente dizer a verdade. Não ficar tergiversando aqui, jogando para a plateia. Permite uma parte?
Eu. Quem foi que pediu? Eu. Sim, sim. Parabéns aí pelas suas colocações. A gente sabe que os precatórios que foram pagos pelo o STF também, ele disse que não pode pagar do Fundef, que é o antigo Fundef, os advogados, mas os juros e as correções monetárias pode ser usado para pagar as honorárias dos advogados. Era nesse sentido, o projeto era nesse sentido. Infelizmente joga para a plateia como se fizesse um contrato milionário para pagar de maneira ilegal, para querer sujar a imagem de uma pessoa que levantou a educação de Limoeiro do Norte. Aí precisa ser refeito. Não pode se interpretar dessa vez. Da mesma forma, eu quero me solidarizar com você, Domingos, pelo que fizeram com você aqui, querendo manchar sua profissão. Eu venho dizendo, palavras que diz nessa tribuna da Câmara aí, elas não voltam mais atrás, não. Palavras que diz no meio de comunicação de uma rádio, ela não volta mais atrás, não. Se você não fosse fazer essa explicação, que seu colega fez com você uma maldade aqui, ia ficar subentendido que você estava fazendo uma coisa errada com relação ao seu posicionamento da sua voz. Tudo isso que é dito aqui, a pessoa tem que ser medido, porque não volta mais atrás. E eu até tenho alertado as pessoas, colega vereador, cuidado com o que diz, porque depois de solta a palavra, ela não volta mais atrás. Parabéns, Hélio. Acho que a verdade tem que ser exposta para poder a população fazer essa avaliação. Obrigado, Heraldo. Quanto tempo eu tenho? 8. Então, Heraldo, a gente tem que ser verdadeiro. Não se trata aqui de ter lado, não. Porque quando eu subi essa tribuna pela primeira vez, depois de voltar do outro mandato, eu disse claramente qual era o meu lado. Só me dá uma parte? Daqui a pouco. Eu claramente disse qual era o meu lado. E eu ainda sou de uma época, que a palavra vale. Eu não uso a dialética para justificar minhas ações, não. É muito fácil usar a dialética. O Washington sabe o que eu estou dizendo. Porque nós fomos formados na mesma escola política, de PLP, de extrema esquerda. O Washington lembra bem disso. Então nós não somos de usar a dialética para justificar as ações da gente, não. Eu tenho um lado. Estou dizendo que o meu lado é até 31 de dezembro de 2024, é o lado do doutor Zé Maria Lucena. Para que isso? Está tranquilo isso na minha cabeça. Eu não vou usar a tribuna, nem secretaria, nem nada, para me reeleger, não. Esse cargo aqui, essa função que eu exerço hoje, eu sempre tive na cabeça que é temporária. É do povo. Se não voltar, eu continuo igual, professor. Sou professor com muito orgulho. Certo? Então não adianta. Não vou ser um crítico aqui voraz. Não vou ser um crítico assim, que vai inventar coisas contra a prefeita interina. Vou ajudar meu município naquilo que for possível, através daqueles que eu tenho acesso. Se tiver obra ou coisa assim, eu trago. Mas eu tenho um lado. Isso é claro. Não adianta. Eu estou aqui e estou confortável, satisfeito. Todos os vereadores sabem aqui que eu nunca tive, do ponto de vista estrutural, nada na prefeitura. Então, aqui eu estou fazendo nessa tribuna, sabe o que é? Que eu gosto. Política. Eu gosto de política. Eu não tenho um parente meu empregado em prefeitura. Eu não tenho um amigo empregado em prefeitura. Então, eu estou muito tranquilo, sei o que estou fazendo e vou fazer firmemente até o dia 31 de dezembro de 2024. Eu gostaria, Rubinho, se Mexico disser que me dá um tempinho, aí eu dou, porque eu odeio negar parte ao vereador, viu, Rubinho? Porque não é democrático isso. Você me dá não? Ele não dá não, né? Tá certo. Rubinho, mas Rubinho, para ser correto, para não quebrar o meu pensamento, eu dou de qualquer maneira aqui os minutos. É a questão de ser democrático. Pronto, você bem rápido.
Com relação a essa questão, né, do contrato com o escritório advocatício, realmente o STF tem o entendimento de que os juros e a correção monetária pode pagar os custos do escritório. Porém, o contrato é no valor de 3.700.000 reais, né? Em cima do que tem para recuperar. De 24 milhões, o contrato chega a 27 milhões. Permita o vereador... Com relação a essa questão, eu vi o senhor falando aí, que no primeiro dia que disseram que fecharam o campo florestal, o senhor foi lá e constatou que não tinha nenhum funcionário, não é verdade? Sim. E nesses 9 meses, o senhor não andou na prefeitura, não? Não sentiu a falta do prefeito, não? Eu acho que o senhor andou mais do que eu na prefeitura. Eu acho que o senhor andou mais do... Presidente, garanta aí minha palavra. Eu acho que o Rubens andou mais do que eu, porque toda a vida que eu ia à prefeitura, ele estava lá. Né? E aí, para recompor a verdade, como o Domingo falou ali, o contrato era de risco. Era de cada R$1, né? Assim, Domingo, se eu estiver errado, 15 centavos iria para a banca. Então, vereador, a partir de agora que o senhor é governo, e eu lhe dou, assim, meus parabéns, o senhor conseguiu o que queria. Aliás, não conseguiu, né? Porque o doutor se antecipou e tirou a licença, não foi o senhor que conseguiu, mas forçou a barra para isso. A partir de agora, o senhor é governo. E a partir de agora, tenha uma nova postura nessa casa. Uma postura de sobriedade. Pois não, Matheus. Ô, Rubem, você subiu aqui hoje, disse que ia ficar sempre no lado da verdade. Você disse que não estava fechado, estava no cadeado sim. 10 horas da noite, lá estava no cadeado. Não, mas fechou desde tarde, já estava no cadeado. Não, mas está colocado o nome já lá, então vai ficar fechado por tempo determinado. Pode isso aí? Pode Três locações, gestão? Ah, então tá. Beleza, então se desconsidere, viu? Então, Rubens. Então, senhor presidente, essa minha fala, ela vai ser uma fala contínua daqui até o dia... Só um minuto, por favor. Essa minha fala vai ser uma fala contínua até dia 31 de dezembro de 2024. É uma fala de responsabilidade, é uma fala que tem uma ligação direta com a verdade. É uma fala de um homem, de um professor, que não está preocupado em se reeleger para o próximo ano, não, Heraldo. Não é essa a minha preocupação. A minha preocupação é fazer valer o que o povo fez de me colocar aqui. É só isso. Se vai acontecer ou não é outra história. Agora, bote uma coisa na cabeça de vocês, povo de Limoeiro. Eu não piso em duas canoas. Quem pisa em duas canoas, isso a gente conhece, né? Às vezes o rio lá não dá passagem, né? Eu não piso em duas canoas, porque quem pisa em duas canoas se afoga. E eu não sei nadar muito bem, não. Então não dá para eu pisar em duas canoas. Minha canoa é uma só, até o final. E aí eu lamento, quando se diz que a prefeitura está cheia de dívida, que a prefeitura está cheia de problemas. Isso não é novidade para nenhum dos 5 mil. Por favor, Valdir. Isso não é novidade para nenhum dos 5.500 municípios do Brasil, não, que estão em dificuldades. Não há nenhuma novidade aí. Agora, se a prefeita assumiu e queria tanto assumir, ela está lá para resolver os problemas, ora. Pegar tudo de mão beijada é bom demais. Resolva, tenha competência para isso. Faça desse jeito. Não faça estipulando decretos. Que decreto, viu? Decreto vem da ditadura militar. Isso aí eu não gosto. Porque um decreto que foi feito, na minha visão, ele tinha alguns objetivos. Primeiro,
criar uma situação política, de dizer que o município está inviável. Segundo, dispensar a licitação. Isso é perigosíssimo. Eu vou estar de olho grande. Terceiro, uma demissão em massa. Não precisava disso agora. A dívida, se tiver ficado dívida e ficou, é da prefeitura, é da instituição. Não tem esse negócio de dizer que não vai pagar, não. A assistência social está sem ser paga. O pessoal da reciclagem está sem ser pago. Vão deixar os trabalhadores da reciclagem sem pagar? O pessoal lá do campo florestal, Rubens, também está sem ser pago. Não fechou, do ponto de vista literal, mas fechou do ponto de vista político, o campo florestal. Vamos ser honestos, vamos ser corretos. Essa casa é uma casa de disputa, de diálogo, é política. Então vamos trabalhar nesse sentido, no padrão elevado. Não vamos trazer mais fake news e mentira para cá, não. Eu nunca fiz isso na minha vida. Eu sempre escolhi um lado. Sempre. Porque não dá certo. Quando você não escolhe, só quem perde é você. E muitas vezes você é chamado para o outro lado só para lhe humilhar, lhe descaracterizar, só para mostrar que você é venal, só para mostrar que você não respeita os votos que lhe deram, só para você votar que não pertence, que a comunidade que lhe votou não tem respeito, ele não tem respeito nenhum pela comunidade, só para garantir emprego de parente, de apadrinhados, concurso público. Eu tenho 1 minuto. A vida toda eu disse que era importante concurso público. Então eu espero que agora chamem. E para ser honesto com vocês, o Idilvan vem hoje, arranjou recurso lá para o doutorado, mas tem que dizer a verdade. Eu e Domingos fomos que intermediamos a doação do prédio para a Fafidam. Lembra, Domingos? Então tem que dizer a verdade. Fomos nós, eu e o vereador Domingos. Pergunta a Luceni, que é a diretora da faculdade, que ela vai dizer. Que nós arranjamos uma reunião lá com a prefeitura para que isso acontecesse. No mais, vai ser o Hélio de sempre, dizendo sempre a verdade, com compromisso com o povo. Obrigado, senhor presidente.